Fala pessoal, bem-vindos. Começando mais uma live a jato aqui. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Boa noite, boa noite. Então, live a jato, 30 minutinhos, direto ao ponto. Eu já vou começar agora para a gente tentar sempre bater aí mais ou menos às 7h30. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Uma pergunta sobre um dos suplementos mais estudados do mundo, que é a creatina. É um suplemento um pouco mal compreendido. As pessoas atribuem algumas coisas à creatina que ela não faz e acham que creatina é só para quem treina pesado. Eu, inclusive, operei o septo, então tenho que ficar um mês de molho, muito tempo, mas eu tô tomando minha creatina religiosamente todos os dias. Fala, Carol, fala, pessoal. Então, a pergunta em si é o seguinte: creatina serve para qualquer pessoa ou só para quem treina pesado? Não, serve para qualquer pessoa por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela dá uma energia extra, ela aumenta a nossa produção de ATP, que é a nossa moeda de energia celular, né, produzida nas mitocôndrias. Segundo, a creatina tem uma atuação cerebral muito bacana para cognição, para memória. Então, ela vale para qualquer idade e para qualquer nível de atividade física. Então, eu recomendo muito que você consuma a creatina. A creatina é um suplemento realmente especial, muito bom, mas consome creatina pura. Eu mostrei recentemente, preparando, aliás a Carol que está aqui comentou que ela jogou dela fora, porque você pinga amido, é muito barato fazer esse teste, tá? Com certeza vai sair 10% ou menos de 10% do valor que você pagou na sua creatina para você ter um teste e nunca mais errar. Você pinga iodo na sua creatina e você vai ver se o iodo, que tem aquela cor meio de ferrugem, se ele muda a cor quando ele cai na creatina. Se ele mudar, é porque ele está reagindo com amido e é porque a sua creatina é batizada, tá bom? Camila, você comentar sobre o ovo, muitas pessoas fala direito que se deve comer mais a clara e deixar a gema. Não, jamais. Camila, não faça isso. Não tem problema nenhum você fazer isso, mas você vai estar jogando a principal parte do ovo fora. Todos os nutrientes do ovo, tirando a proteína, que é um macronutriente, mas todos os micronutrientes principais do ovo estão na gema. Então a gema, além de também ser rica em proteína, é rica em excelentes gorduras, zeaxantina. O ovo é uma farmácia. O ovo tem tudo que o frango, a galinha, precisa para sobreviver. Ele é uma galinha, ele tem tudo ali que o pintinho precisa para poder criar uma vida. Então, não jogue fora as suas gemas. Aliás, isso aí é uma coisa bem antiga, tá? Bem antiga. Eu confesso que eu acho que há anos que eu não vejo nutricionista ou até mesmo um médico recomendando que se jogue fora a gema. Porque você tinha isso por duas razões. A primeira razão era pela questão da caloria, que também a gente já sabe que o negócio da caloria não é bem assim, não é nada assim, né? Caloria não é tudo igual, muito pelo contrário. Então, como a gema tem mais gordura e gordura tem 2 vezes e meia mais caloria do que carboidrato ou do que proteína, então tira a gordura para você fazer um aporte calórico menor, mas vai impactar diretamente na sua saciedade, então você vai comer muito mais depois. Então, a história da caloria, esquece. Eu constantemente falo disso aqui, hoje acho que não tem nenhuma pergunta sobre isso específica, então não é o ponto, mas então esquece caloria. E o segundo motivo pelo qual as pessoas sempre foram instruídas a comerem poucos ovos ou menos gemas é por causa do colesterol. E aí é uma outra história potencialmente longa, mas eu vou super resumir. Depois de mais de 70 anos, desde a década de 50, que a gente já sabe que o colesterol do alimento não influencia no nosso colesterol, não influencia. A quantidade de colesterol que você come não muda a quantidade do seu corpo. O que muda é a quantidade de gordura saturada pode influenciar, depende da pessoa, no seu colesterol produzido internamente. Então a gordura saturada ela estimula o corpo a produzir colesterol. O colesterol do alimento não muda o seu colesterol, porque o corpo trabalha com homeostase, quer dizer, um equilíbrio da quantidade de colesterol de fora com a de dentro, porque o colesterol é absolutamente vital. Então ele garante que ele tenha uma produção de colesterol suficientemente boa para deixar o cérebro funcionando bem. Boa parte do cérebro é feita de colesterol, todas as membranas celulares são feitas de colesterol, os nossos hormônios sexuais são feitos de colesterol, a principal matéria-prima para os hormônios. Então não tenha medo do seu colesterol, e independente inclusive se o seu colesterol eventualmente estiver alto
o colesterol do ovo ou do alimento em geral não muda o seu, não esqueça disso. Tanto é que a Associação Americana do Coração, depois de muito tempo, isentou o ovo. Isso, pela primeira vez, assim, ficou explícito, sacramentado. Ovo não é problema, em qualquer quantidade, tá bom? Isso é muito libertador para quem gosta de ovo, porque ovo é um dos alimentos mais completos, é uma proteína de altíssima biodisponibilidade. Cleo, se esquecermos de tomar a creatina, 1 ou 2 dias já perdemos tudo que tomamos anteriormente, como dizem. Não é que perde, é que a creatina, de fato, ela tem um efeito cumulativo, né? Por isso que eu falei que eu, embora não esteja treinando por conta da operação que eu fiz no septo, eu estou tomando a creatina para não perder esses benefícios. Mas não tem isso, tá? Você retoma muito rápido e é muito mais para a questão cerebral quando você não treina, porque a creatina, ela, claro, ela vai dar uma energia extra, mas ela não aumenta a massa magra, isso é importante, tá? Então, importante não vender fumaça. Creatina não faz a gente ganhar músculo de forma direta, mas de forma indireta sim, quando você treina, porque ela aumenta o seu potencial de explosão. Então, você está fazendo treino de tiro, por exemplo, que aliás é uma das coisas que eu mais recomendo em termos de exercício. Então, você está fazendo treino de tiro, sprints, né? Aquela corrida rápida, depois você para, ou bicicleta, aquela coisa, ou dá vários pulos, depois para, ou seja, dá o seu máximo e depois para, dá o seu máximo e depois para. A creatina vai fazer você fazer aquela série extra, entendeu? Você está pegando peso, vai fazer você dar aquela última puxada. Então, você vai otimizar o seu treino com a creatina, tá bom? Inclusive, eu coloquei aqui, né, o nome, né, eu coloquei, entre aspas, o nome da live, digite longevidade, porque dia 17, na semana que vem, semana que vem eu vou dar uma aula sobre longevidade, então digita longevidade para você receber o link. E para quem quiser comprar a creatina mais pura, aliás, já vou fazer a propaganda do whey que começou a ser vendido no domingo. O whey mais puro do mundo, é o whey que eu vendia na época da Bione, e eu fiquei órfão desse whey quando a gente vendeu a empresa e a gente conseguiu retomar, que eu falo, eu indicando para a farmácia com a qual eu tenho uma parceria, porque eu dei o selo de qualidade para alguns produtos. Então esse whey já está à venda. Eu não recebi o meu ainda, vou receber amanhã, porque realmente é super recente. Mas eu estou super feliz, é o melhor whey do mundo, é um whey de gado alimentado em pasto que não tem agrotóxico, né? O whey tem o selo grass-fed, que vem da Nova Zelândia, é realmente espetacular e é neutro, tá? Não tem sabor. Isso pode ser bom para alguns, ruim para outros, para mim é excelente, que eu coloco nos meus shakes, no meu superfoods, no meu cacau, eu misturo com o que eu quiser. E para você receber, digita fórmula, tá? Fórmula, daí você recebe o link para você ver em detalhe esse e outros produtos, a creatina, whey e outras coisas. Adorei a Masterclass de suplementos. Quais marcas você indica? Muito bom. Quando você compra a Masterclass, que aliás é um valor totalmente simbólico de R$8 por mês, você recebe também um link com as marcas, né, com algumas informações extras que acompanham. Então, dá uma checada nisso. Lá tem as marcas que eu indico para cada um dos suplementos, inclusive o que eu comentei agora, né? Porque eu fiz alguns pools de suplementos para mim que eu disponibilizei, eu abri para que as pessoas pudessem ter acesso. Valeu, Camila. Valeu, Carol. Estou abrindo as mensagens mais antigas aqui agora. Falando sobre creatina, é mito ou verdade? Creatina cai o cabelo? E algumas pessoas faz reter líquido. É interessante sua pergunta, Sabrina. A creatina não é que ela faz cair cabelo, ela momentaneamente aumenta a produção de DHT, que é dihidrotestosterona, é uma forma de testosterona. E aí, sim, tem uma queda momentânea e você tem algumas formas de você se blindar contra isso, tá? Eu não me preocuparia porque realmente é curto prazo. E em último caso, se você achar que caiu o cabelo, você pode parar imediatamente, esse cabelo volta, realmente não tem problema nenhum. Mas você consegue mitigar o problema da produção de DHT com long jack, com tribulus, com o que mais? Tem alguns ativos, daqui a pouco eu me lembro de mais um ativo que inibe a produção de DHT, mas é possível. E sobre reter líquido, é interessante, a gente fica inchado, né, inchado mesmo,
que a gente se sente inchado quando a gente retém líquido subcutâneo. E a creatina, na verdade, ela aumenta a hidratação muscular. Então, é uma retenção sutil de líquido, mas no músculo. Inclusive, dá um pouco mais de volume. Nesse sentido, sim, mas não é num sentido ruim de inchaço, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tem cupom do Ed Boa, Carol, verdade. Eu esqueço de falar do meu cupom. Quase tudo que eu faço de propaganda tem meu cupom. Na Mata tem tudo o mesmo cupom, tá? Na Mata tem, vou tentar lembrar aqui, obviamente na farmácia tem EDCalfá 10, EDCalfá 10. Então quando vocês forem comprar, usem o cupom que vale a pena. E uma coisa importante, cara, muito legal, muito legal, que começou nessa segunda-feira. Eu até fiz um post sobre isso ontem, né, um story, porque todo mundo que compra online tem aquele ranço de pagar frete. Eu também tenho, porque eu sou cliente, né? Eu sou vendedor e sou cliente ao mesmo tempo de um monte de loja, de um monte de empresa. E a gente fez o seguinte, eu pedi para a farmácia para a gente fazer um exercício mental do que a gente poderia dar de presente para compensar o valor do frete. Então a gente fez um pool de probióticos, não está à venda ainda, por isso que eu não fiz propaganda disso, a gente deve colocar isso à venda, mas por enquanto você já ganha 10 doses desse probiótico quando você faz uma compra na Edufarma dos produtos de qualidade, não é produtos em geral. E eu não dou selo para tudo, eu dou selo só porque realmente faz sentido para mim, tá? E eu não acho que a gente tem que tomar 50 suplementos, não, eu sou contra isso. Então eu dou selo para poucos e bons. Mas quando você compra, você ganha essas 10 doses que equivalem aí a mais ou menos R$30 em valor de mercado, tá bom? Então ela fica amortizada, vamos dizer assim. Qual a quantidade de proteína que devemos ingerir para não perder massa magra? Isso é super importante. Existe uma bagunça de informação. O que as diretrizes sugerem é para que a gente consuma pelo menos 0,8 grama de proteína por quilograma de peso. O que eu recomendo fortemente, e é o que os estudos embasam muito bem, de 1,5 a 2. Então dobra o que as diretrizes estão te falando. E você só tem benefício com relação a isso, tá? A proteína vai te dar mais saciedade. A proteína é mais termogênica, ela gasta 30% da caloria dela já na digestão. A proteína, se você estiver emagrecendo, ela reduz a sua eficiência metabólica, isso é bom. Quando eu falo reduz a eficiência metabólica, quer dizer que o corpo na hora que você emagrece, o corpo emagrece junto, né? O corpo diminui o metabolismo basal junto com o seu emagrecimento ou logo depois. Então você emagrece, depois, quando acontece isso aqui, seu metabolismo cai e a sua fome aumenta. São duas contramedidas do corpo para você não perder peso. E sem puxar muito essa linha, o fato é que a proteína ela faz com que essa queda do metabolismo seja menor, o que é uma coisa muito boa. Ou seja, você emagrece, mas você emagrece focando em proteína, de modo que você continua podendo comer um pouco a mais do que o que seria o normal para aquele peso, porque a proteína impediu essa queda metabólica. É muito legal isso. Ou seja, só coisa boa para você focar em proteína. Então foca em 1,5 a 2 gramas. E com isso você ainda preserva a sua massa magra quando você estiver emagrecendo. E se você não estiver emagrecendo também, mas quando você emagrece você pode perder até 40% de massa magra, principalmente com as canetinhas. Então a proteína ela segura ao máximo essa perda. E, enfim, ganha de todos os lados. Não abra mão de você, inclusive, contar a sua proteína. Eu sou filosoficamente contra pesar alimento do ponto de vista calórico. Sou contra, isso não funciona no longo prazo. Funciona no curto prazo, você não mantém. Mas no caso da proteína, eu recomendo que você tenha uma balança só para no começo criar um pouco de familiaridade com quantos gramas de matriz alimentar de proteína, carne ou o que quer que seja, frango, peixe, o que for, você está comendo em peso. E aí você faz uma conta tão simples quanto 25 a 30% daquele peso é proteína. É muito simples, na verdade, muito simples. E com o tempo você não precisa mais pesar. E aí você já faz um cálculo mental de 1/3 mais ou menos daquilo é proteína. É uma conta que eu garanto para você que a sua longevidade vai te ajudar muito, tá? Proteína é fundamental para manter e para construir músculo, e músculo é a grande moeda da longevidade. Então não descuide da sua proteína. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Sal palmeto, sim, sal palmeto é excelente, Cléo, obrigado. Sobre DHT, excelente. Sal palmeto é um deles. E tem mais um ainda que daqui a pouco eu vou lembrar.
Obrigado, Carol, você colocou o cupom por escrito aí, valeu. Comprei o suplemento de sono e recebi os probióticos. Que legal, Camila, que legal, feliz em saber. Você foi uma das primeiríssimas, porque isso aí começou segunda-feira. Edufarma e Mata tem assinatura, é verdade. Edufarma tem uma limitação de plataforma ainda, tá? Porque eles não são uma loja, né? A Mata é uma baita loja estruturada. A Edufarma é uma farmácia de manipulação. Então, por mais incríveis que eles sejam e são extremamente sérios, eles não têm toda a infraestrutura de tecnologia que requer para uma empresa online com todas as... Então, eles não conseguem fazer ainda assinatura para qualquer produto, qualquer combo. É um pouco limitado isso ainda, tá? Vai ser arrumado. Isso é importante depois dos 40. Josi, eu acho que você está falando da questão da proteína. Agora eu não sei em que momento que eu parei aqui nas perguntas, mas se você estiver falando de proteína, sem dúvida, quanto mais para frente, mais importante é, porque mais fácil fica para a gente degradar músculo, né? Então a gente não entra em sarcopenia com tanta facilidade quanto as pessoas acreditam. O que acontece é que com a idade a gente fica com menos energia. E essa queda de energia faz com que a gente se exercite menos, a gente fique um pouco mais moroso. Então é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. Mas por essa razão é que a gente tem que cuidar 2 vezes mais da nossa carga proteica e sim exercícios, né, que não é parte dessa resposta, mas sim também exercícios são inegociáveis, proteína mais exercício, para a gente ter uma longevidade boa. Longevidade boa não é viver 100 anos, ou não só, é viver o tempo que for com qualidade de vida. Valeu, Carol, boa. Fala, Morgana, bem-vinda, boa noite. É a proteína mesmo, boa, boa. Se eu vou falar mais disso, eu vou falar muito disso no evento de longevidade, Jô. Se eu vou falar, na verdade, sobre os 4 pilares da Digita Longevidade, quem não digitou ainda para receber o link, é uma aula gratuita, essa aula não é paga. E eu vou falar sobre, entre outras coisas, vai um pouco além, mas eu vou falar dos 4 pilares da longevidade. Então, a gente vai falar de alimentação, sono, exercícios e gestão do estresse. Super importante. Boa pergunta. Qual a forma mais inteligente de fazer superávit calórico para quem quer ganhar massa magra? Essa pergunta é boa porque ela não é de uma resposta tão óbvia. E se você quiser fazer superávit calórico, se você quer ganhar massa magra, você obrigatoriamente precisa consumir, de novo voltando à proteína aqui, mas consumir de 1,5 a 2 gramas de proteína. Apesar dela ser saciante, tem outros 2 grupos de alimentos que você pode colocar. Porque eu não vou falar para você comer porcaria. Coma açúcar, coma doce de leite no pré-treino, esquece. Para com isso aqui, você nunca vai ouvir esse tipo de coisa. Comida de verdade sempre que é possível. Mas dentro da comida de verdade, primeiro, o grupo dos hiperpalatáveis, ou seja, são alimentos que são bastante calóricos e que é difícil comer pouco. 2 classes desses caras são queijos. Queijo, ele tem um umami, né, que é o 5º sabor. Então, o queijo é aquela coisa que você come e você quer comer mais. Eu tenho um certo controle com queijo, tem gente que não tem. Eu tenho um certo controle com nuts, tem gente que não tem, mas são as 2 grandes famílias desses hiperpalatáveis naturais. Queijos e pastas de nuts, sobretudo, porque você come uma grande quantidade rápido. E fora isso, você que quer ganhar massa magra e quer fazer um superávit calórico, você pode e deve usar, a menos que você seja diabético ou tenha algum problema metabólico, usar os carboidratos naturais. Então, embora eu seja um adepto da low carb moderada, né, que é uma low carb sem grandes neuras, comendo comida de verdade, comendo batata, mandioca, cenoura, se tiver, sem nenhum problema, comendo feijão e tudo certo. Eu falaria para você comer realmente sem controle, né, de uma forma boa e sem colocar fritura, sem destruir o alimento, os tubérculos, né, os vegetais, inclusive de alto amido. Isso vai fazer com que você aumente a sua insulina. De novo, se você não tiver problema metabólico, vai aumentar a sua insulina. Com a insulina alta, a insulina é um hormônio anabólico, né? Então, pode ser um elogio ou não, porque anabólico quer dizer que faz a gente crescer em músculo ou em gordura, tá? Mas você que quer aumentar a sua massa magra, proteína, hiperpalatáveis naturais
e carboidratos naturais, geralmente os mais ricos em amido. No seu caso não tem problema nenhum, até porque o treino queima muito, o treino otimiza muito a entrada da glicose decorrente desse amido nas células, tá bom? Excelente pergunta, Beth. Como dividir... Antes disso, a humanidade não dorme bem, uma realidade... Exatamente, a gente descuidar do sono. Vou falar bastante disso na aula, tá? De longevidade. Sono é absolutamente fundamental. Se você dorme mal, você vai ter mais fome, mas é batata. Eu, com tudo que eu me considero um cara controlado, me faz acordar cedo e tendo dormido mal, para você ver o que acontece. Eu vou querer comer imediatamente, vou querer comer carboidrato e 2 horas depois eu vou querer comer de novo. É batata. Então você come mal, você não tem energia para ir fazer exercício, se for vai render pouco e vai gerar estresse, cortisol lá em cima. Sono é absolutamente fundamental. E aí a pergunta da Beth aqui, como dividir a proteína durante o dia? Beth, super interessante, porque acreditava-se que a gente não absorvia mais de 25 a 30 gramas de proteína por dia, de modo que a gente teria que fracionar essa proteína em várias refeições ao longo do dia para atingir o nosso máximo. Dependendo do seu tamanho, né, do seu peso, você imagina uma pessoa de 100 quilos tendo que consumir 200 gramas de proteína. Se isso for convertido em carne, nós estamos falando de aproximadamente 600 gramas de carne, só para fazer um cálculo rápido, um deparo. Não é óbvio, então muita gente precisa suplementar e aí precisaria fracionar. Daí o cara, de repente, não quer comer tantas vezes no dia, como é que faz? Porque o cara não tem fome. E aí foi feito um estudo muito legal, onde ficou demonstrado que a gente absorve, e detalhe, isso foi o teto do estudo, tá? No estudo deram 100 gramas de proteína de uma vez para as pessoas, porque nunca tinha sido feito esse estudo, por incrível que pareça. O estudo tinha sido feito com uma quantidade menor, então assumiu-se que aquela quantidade menor era o limite, mas na verdade era uma limitação do estudo. Então a gente consegue absorver 100 gramas de proteína, talvez até mais. O estudo parou em 100, porque não é tão óbvio você consumir mais de 100 gramas de proteína na vida real normal. Mas acho que o estudo deveria ter ido além. De qualquer forma, isso é uma coisa muito libertadora, porque você consegue em 2 refeições, por exemplo, ainda que você seja uma pessoa pesada, eu dei o exemplo de 100 quilos, né, com 2 gramas de proteína por quilo de peso, você teria que consumir 200 gramas de proteína. Se você absorve 100 por vez garantido, você pode, em 2 refeições, bater a sua meta proteica, tá bom? Rafael, comprei whey hoje. Boa, cara, depois me conta, meu. Eu tô super animado e tô sentindo falta. Eu tô sem whey aqui, porque eu sabendo que esse ia chegar, não comprei sei lá, quase um mês que eu tô sem whey. E eu sinto falta, porque enfim, pelas razões que eu já falei bastante aqui, eu tomo muito cuidado com a quantidade de proteína. Boa noite. Perdi 20k com dieta low carb e quero perder mais 10, o que faço para sair do efeito platô? Várias coisas, Bia. Inclusive, já fica aqui o convite, não sei se você digitou aí longevidade, para você assistir a aula, que eu vou... Entra um pouco na questão da longevidade, mas você tem que fazer algumas mudanças. Você pode incluir, por exemplo, um jejum intermitente. Você tem que gerar pequenos estresses para o seu corpo. Você tem que tomar cuidado com déficit calórico. Se você tiver consumindo pouca caloria, o seu corpo vai te colocar numa armadilha. Isso é um problema. Então, de tempos em tempos, você tem que colocar lenha na fogueira, né? Então, você tem que fazer uma alimentação mais porrada. Não confundir nunca com a merda que falam do dia do lixo. O dia do lixo não existe. Eu sempre ouvi isso desde que eu cresci, desde que eu era criança e continuo ouvindo. Por favor, se alguém falar isso, sai correndo e não olha para trás. Mas, com qualidade, você dá uma carga calórica, vamos dizer assim, maior de tempos em tempos. O corpo precisa acordar, você tem que despertar o seu metabolismo para você sair desse platô. Agora, é importante, todo mundo que vai perder muito peso vai entrar no platô, e o platô também tem uma coisa bonita dessa história, que é você entra e você sai, às vezes, sozinho. É normal, mesmo fazendo tudo certo e comendo bem, você chegar no platô. Então você varia. De repente, dica, não conta suas calorias, mas para de comer durante alguns dias quando você tiver a 80% da sua saciedade. Para isso, muito fácil. Se você comer devagar, você chega nisso automaticamente.
Sabe aquela última garfada, aquelas últimas 4 garfadas que você não precisava? É só para ali, você está saciada, você não está com fome. Não passe fome. Passar fome é o maior sabotador para emagrecer. Mas você vai parar um pouquinho antes. Vai fazer isso por alguns dias. De repente, um dia você dá um tiro de uma carga calórica maior. Enfim, é uma das técnicas que você pode usar, tá bom? Boa, Carol, verdade, Carol. E aliás, a Carol, eu sempre vou dar o exemplo dela aqui eternamente, né? Carol, ela perdeu 17 quilos quando ela parou de contar caloria. Carol é minha aluna e minha mentorada. Dá pra fazer aqui, mas... Aliás, quem que falou que comprou o Whey? Quem quiser o Whey, quem quiser, enfim, já falei, mas digita Fórmula que você recebe o link, tá? Então, Fórmula, você recebe o link para comprar o Whey, creatina e tal. E longevidade, você recebe o link para a aula do dia 17, que, modéstia à parte, tá imperdível. A gente tá envelhecendo bagunçado. A galera, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que envelheceu doente, que envelheceu fraco, que envelheceu com problema mental, que envelheceu com problema físico, ou os dois. Mental é doença neurodegenerativa, tem várias, né? Parkinson, Alzheimer, demência e por aí vai. Então, cara, e olha que louco, eu vou entrar nesse detalhe na aula, mas assim, a gente tá vendo isso, né? Eu tive, infelizmente, um caso desse na minha casa, meu avô, mas a gente vê isso acontecendo e a gente milagrosamente acha que, apesar da genética ser a mesma, apesar dos hábitos muitas vezes serem os mesmos, a gente acha que milagrosamente o nosso futuro vai ser diferente. A gente só vai ter um futuro diferente se a gente decidir e agir para que a gente tenha um futuro diferente, né? O fato da gente não querer ver que o fim está lá, não muda ele de lugar, né? E vou mandar mais uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário aqui sobre foi até um elogio, mas enfim, Ed, adorei a sua resposta sobre o post que você fez ontem do Dr. Lair Ribeiro. Eu não sei quem que viu aqui, se vocês me acompanham, provavelmente viram, deu um barulhinho, que tudo bem, né, já até era esperado, mas eu peguei um trecho de um vídeo do Lair Ribeiro falando que o Brasil não tem azeite de qualidade, que não existe. Você está comprando azeite brasileiro, você está comprando gato por lebre, comprando óleo de soja. E o vídeo realmente é um pouco mais antigo. Ele não é nenhum jovem, não, ele já era senhor, mas é um pouco mais antigo. Deve ter uns 8 anos, eu não sei, estou chutando. De qualquer forma, ele cita uma legislação que permite isso, e aí não é verdade. E eu, enfim, resumo eu fiz um react disso, e claro, muita gente aplaudindo, legal, bacana, e muita gente atacando, porque afinal de contas, como você fala mal do mestre Lair Ribeiro e tal. Então, só comentando aqui, né, e refazendo a vocês a provocação. E esquece o que eu penso dele, não tem nada a ver com ele, não tenho nada contra ele, tudo certo. Isso se aplica a qualquer um, né? E o que eu falei no story, vale a pena eu colocar aqui para fazer essa provocação, né? A gente, quando a gente tem, primeiro que eu sou contra guru de qualquer coisa, guru de religioso, na política, na nutrição, cara, guru é aquele cara que você, em determinada área da vida, atribui poderes especiais e a infalibilidade, né? Aquele cara não erra. Isso é muito perigoso, porque a gente emburrece quando a gente faz isso, né? E aí o que acontece? Uma coisa tão óbvia, né? Um erro tão escrachado que ele colocou lá, e tudo bem, todo mundo é passível de erro. Na crítica, não tem grandes críticas ao erro, só falando, pessoal, não é verdade, cuidado, presentes brasileiros são ótimos. Mas quando a gente faz isso, quando a gente atribui esses poderes a alguém, o que acontece? Quando esse cara erra, cara, você quer bater a cabeça na parede, você não aceita que ele errou. Até ele, talvez, aliás, com certeza absoluta, se ele ver meu vídeo vai falar, puta, fiz merda, falei merda, não devia ter falado aquilo. Mas os seguidores não, né? A galera que acompanha, que segue, que gosta, que idolatra, não aceita que ele possa ter errado. E é o que eu falei, em 30 segundos você vai no Google e pergunta,
Pode se colocar óleo de soja junto com azeite? O Google te responde, não, no azeite extra virgem, não pode. Então aquilo não é verdade, aquela lei nunca existiu. Só que quando você ouve isso, eu não estou falando aqui do post, tá? Estou falando de algo muito maior que isso. Quando você ouve isso, você entra numa dissonância cognitiva imediata. O que é isso? Dois pensamentos não coabitam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então você tem aquele cara que você idolatra, que errou, mas você não quer aceitar. Então você faz o quê? Você distorce a realidade para que ela se encaixe. E aí você fez o quê? Cara, você se involuiu intelectualmente, você emburreceu. Então esse é o grande convite que eu faço aqui com relação a qualquer guru, tá? Qualquer guru. Ó, eu sei que a Carol é, super minha fã. Mas, Carol, isso vale pra mim. Se eu falar uma bobagem, cara, não me siga cegamente. Eu posso falar uma bobagem um dia, mas se eu falar, eu vou assumir. Falar, cara, errei ali. Por isso que eu tento não, com o perdão do francês, cagar regra. Eu tento não falar sobre algo sobre o qual eu não tenho conhecimento científico verdadeiro. Tá todo mundo falando. É fácil falar, porque não vai ter fricção. Mas eu evito falar, tá? Seja o tema que for. Tem mais alguma coisa que me perguntaram? Melhor horário para tomar probiótico em jejum, Rafaela. Fibromialgia, não tem como falar hoje. Choveu de comentários sobre a data desse vídeo, não entenderam a sua colocação. Carol, eu entendo a colocação deles, eu até entendo, isso é legítimo, questionar a data, mas a data não invalida a informação. Invalida no sentido de que não tinham tantos azeites brasileiros de qualidade. Isso sim, é legítimo esse comentário. Mas as pessoas que perguntam isso é porque não querem aceitar que a informação está errada. E a legislação que permite a mistura de óleo de soja com azeite extra virgem, ela não existia há 10 ou há 20 ou há 30 anos. Então, dane-se a data. No final é isso, entendeu? Beleza, pessoal? Obrigado. A semana que vem eu vou fazer provavelmente na segunda-feira essa live. Quarta-feira eu não vou poder. Eu aviso pelos stories, tá bom? E quem for meu aluno vai receber no grupo. Valeu. W Silva Pix. Walter, acho que é isso. Boa. Valeu, gente. Abraço para todos. Até semana que vem.